Vivemos tempos de incerteza. Guerras, avanços tecnológicos e crises morais abalam o mundo. Muitos cristãos buscam respostas nas Escrituras. A Bíblia não só narra o passado, mas ilumina o futuro, trazendo esperança e advertência. Profecias antigas parecem se cumprir diante de nossos olhos, descrevendo tribulação e esperança. Não buscamos datas, mas discernimento espiritual para entender o tempo em que vivemos. Neste vídeo, vamos analisar o que a Bíblia diz sobre o futuro e como os acontecimentos atuais se encaixam nas profecias. Prepare-se. O que vamos explorar é vital para nossa fé e preparação espiritual. A profecia bíblica não oferece datas, mas sinais, marcos que indicam a proximidade da vinda de Cristo. Jesus, em Mateus 24, fala de guerras, fomes, terremotos e falsos profetas como sinais do princípio das dores. Paulo, em 2 Timóteo 3, descreve a decadência moral dos últimos dias, um retrato da nossa sociedade. Livros como Daniel, Ezequiel e Apocalipse revelam o cenário geopolítico e espiritual do fim dos tempos. O objetivo não é prever o dia, mas reconhecer o padrão profético e viver em vigilância e santidade. Somos chamados a ser sentinelas atentos, vivendo com expectativa e fé. Jesus alertou: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis. Hoje, tensões globais, conflitos e alianças perigosas dominam o noticiário. Ucrânia, Oriente Médio, Ásia. Para quem estuda a profecia, esses eventos ecoam as palavras de Cristo. São o princípio das dores, não o fim. Ezequiel fala de uma coalizão contra Israel. Alianças atuais sugerem que o cenário está se formando. Jesus nos instrui a não temer, mas a confiar e orar, lembrando que nossa esperança está em Cristo, não neste mundo. A instabilidade global reforça a estabilidade da palavra de Deus. Quando vemos o caos, devemos lembrar: o Rei está voltando. O capítulo 13 do Apocalipse apresenta uma visão impressionante de um futuro onde um sistema de controle global será estabelecido, tornando impossível que qualquer pessoa compre ou venda sem possuir um sinal específico. Essa profecia, escrita há milhares de anos, descreve um cenário em que a liberdade individual será restringida por mecanismos de identificação e controle, afetando todos os aspectos da vida cotidiana. O texto bíblico alerta para um tempo em que decisões simples, como adquirir alimentos ou bens essenciais, estarão condicionadas à aceitação desse sinal, mostrando a gravidade do controle profetizado. Atualmente, tecnologias como inteligência artificial, biometria e moedas digitais centralizadas estão rapidamente tornando esse cenário possível. O que antes parecia distante ou impossível, agora se materializa diante de nossos olhos, com sistemas cada vez mais sofisticados capazes de monitorar, identificar e registrar cada movimento e transação financeira. Essas inovações, embora tragam praticidade e segurança, também levantam questões sobre privacidade e liberdade. A inteligência artificial e a biometria já são amplamente utilizadas para monitorar e identificar pessoas em escala global, seja em aeroportos, ruas movimentadas ou até mesmo em eventos públicos. Esses sistemas conseguem cruzar informações pessoais, rastrear deslocamentos e criar perfis detalhados de cada indivíduo, tornando o anonimato cada vez mais raro em nossa sociedade conectada. As moedas digitais de bancos centrais, conhecidas como CBDCs, têm o potencial de controlar todas as transações financeiras, permitindo que governos monitorem, limitem ou até bloqueiem compras e vendas de acordo com políticas estabelecidas. Esse nível de centralização nunca foi possível antes e pode ser usado tanto para o bem quanto para restringir liberdades. Embora a tecnologia em si não seja a marca da besta,
Ela está pavimentando o caminho para a implementação de um sistema de controle global, conforme profetizado nas Escrituras. O avanço tecnológico cria as ferramentas necessárias para que esse controle seja exercido de forma eficiente e abrangente. O cumprimento literal dessa profecia ocorrerá sob o governo do Anticristo, envolvendo não apenas controle econômico, mas também exigindo lealdade e adoração a uma autoridade central. Será um tempo de grande provação, onde escolhas espirituais terão consequências práticas e eternas. Por isso, é fundamental que discernamos os tempos em que vivemos e mantenhamos vigilância espiritual. Devemos buscar sabedoria, fortalecer nossa fé e estar atentos aos sinais, para não sermos surpreendidos ou enganados pelas mudanças rápidas ao nosso redor. O avanço tecnológico, embora fascinante, é mais um sinal claro do tempo profético em que vivemos. Ele nos convida a refletir sobre nosso papel, nossas escolhas e a necessidade de permanecermos firmes em nossos valores espirituais diante de um mundo em constante transformação. Paulo advertiu que os últimos dias seriam marcados por uma crise de caráter, egoísmo, orgulho, rejeição da verdade. O relativismo moral e a inversão de valores dominam a cultura, atacando os fundamentos da fé cristã. Muitos mantêm a aparência de piedade, mas negam o poder transformador do Evangelho. É a apostasia. Vemos igrejas adaptando a Bíblia à cultura, em vez de transformar a cultura pela palavra. O cristão é chamado a ser sal e luz, vivendo de forma contracultural e fiel à sã doutrina. A crise moral deve nos impulsionar a uma vida mais consagrada e autêntica diante de Deus. Jerusalém é o centro da profecia bíblica. Ao longo dos séculos, essa cidade sagrada tem sido palco de conflitos, esperanças e promessas. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, Jerusalém representa não apenas um local geográfico, mas o coração espiritual de grandes acontecimentos profetizados nas Escrituras. Por isso, acordos de paz envolvendo Israel têm grande significado profético. Cada tratado assinado, cada aperto de mão entre líderes, é visto por muitos como um possível cumprimento das antigas profecias, alimentando expectativas de uma era de harmonia duradoura. No entanto, Paulo alerta em suas cartas: quando disserem paz e segurança, devemos estar atentos. Essas palavras, tão repetidas em discursos e manchetes, podem esconder realidades mais profundas e perigosas. Segundo a profecia, virá repentina destruição. Uma falsa paz precederá a tribulação. Acordos recentes, como os de Abraão, embora celebrados mundialmente, podem ser apenas o início de um período de instabilidade e engano. Esses tratados preparam o cenário para um pacto ainda mais abrangente, que será mediado pelo Anticristo, segundo as Escrituras. O mundo, sedento por estabilidade, pode aceitar soluções perigosas em busca de tranquilidade. O profeta Daniel fala de uma aliança de 7 anos, um acordo que envolverá Jerusalém e terá repercussões globais. Esse pacto será o gatilho para os eventos finais descritos na Bíblia. Jerusalém e o templo serão o centro das atenções, desencadeando acontecimentos que marcarão o início do tempo do fim, conforme previsto nas profecias. O mundo inteiro buscará um pacificador, alguém capaz de unir nações e acalmar tensões. As pessoas depositarão suas esperanças em líderes e tratados, ansiando por dias melhores. Mas, segundo a fé cristã, a verdadeira paz só virá com o retorno de Cristo. Nenhum acordo humano pode trazer a reconciliação definitiva entre povos e nações. Por isso devemos orar pela paz de Jerusalém, intercedendo para que a vontade de Deus se cumpra e que haja discernimento entre os povos. É fundamental discernir a diferença entre a paz verdadeira, que vem de Deus, e a ilusória, construída sobre interesses humanos e promessas vazias. Toda paz sem Deus é temporária e prelúdio do juízo. Apenas a paz que vem do Senhor é duradoura e transformadora,
capaz de restaurar corações e nações. O roteiro profético das Escrituras revela que tempos desafiadores ainda estão por vir para a humanidade. Segundo a profecia bíblica, haverá uma perseguição global sem precedentes aos cristãos, marcada por sofrimento, resistência e fé inabalável. Em meio a esse cenário, surgirá o Anticristo, uma figura poderosa que unirá influência política e religiosa, trazendo consigo engano e exigindo a adoração de todos os povos. O Anticristo será visto como um líder carismático, capaz de conquistar multidões e manipular nações, estabelecendo um governo mundial centralizado e autoritário. Ele controlará sistemas econômicos, políticos e religiosos, promovendo uma falsa paz e unidade global, mas tudo sob sua dominação. Durante esse período, conhecido como a Grande Tribulação, o mundo enfrentará catástrofes naturais, guerras, fome e sofrimento intenso, sendo um tempo de juízo divino sobre a terra. No entanto, mesmo em meio à dor, muitos encontrarão esperança, experimentarão conversão genuína e fortalecerão sua fé, pois Deus continuará agindo e salvando vidas. O arrebatamento da igreja será o momento glorioso em que os fiéis serão retirados da terra, reunidos com Cristo nos ares, antes do juízo final cair sobre o mundo. Será um reencontro de alegria e vitória, onde todos os que perseveraram na fé serão acolhidos na presença do Salvador, livres de toda dor e sofrimento. Após a tribulação, Cristo retornará de forma visível e gloriosa, derrotando o Anticristo e todos os seus seguidores, estabelecendo justiça e paz. Ele instaurará seu reino milenar, governando com amor, verdade e retidão, trazendo restauração para toda a criação. O julgamento final será realizado, seguido pela criação de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte, apenas alegria eterna. Esse será o fim da história como conhecemos, marcando o encerramento de uma era e o início de uma nova existência. A eternidade se abrirá diante dos salvos, um futuro sem fim, repleto de luz, paz e comunhão perfeita com Deus. Esse é o futuro glorioso prometido aos que creem. Uma esperança viva que nos inspira a perseverar e confiar nas promessas divinas. Diante dessas profecias, a questão não é quando, mas e agora? A profecia bíblica nos chama a autoavaliação, vigilância e esperança. Examine sua fé. Está firmada em Cristo ou nas incertezas do mundo? Vigiar é viver com discernimento, orando e servindo fielmente, não com medo, mas com propósito. Nossa esperança está na promessa do retorno de Cristo e na eternidade com Ele. Que esse conhecimento transforme suas prioridades e desperte paixão por Deus. Compartilhe o Evangelho com urgência. O tempo é curto, a eternidade está em jogo. Que sejamos encontrados fiéis, vigilantes e cheios de esperança. Os sinais se alinham e as profecias se cumprem diante de nós. O objetivo não é causar pânico, mas preparar e despertar para a urgência espiritual. Viva cada dia buscando a Deus, fortalecendo sua fé e compartilhando esperança. Esteja atento, ore, estude a palavra e leve outros a Cristo. Que o Senhor nos encontre prontos, com nossas lâmpadas acesas. Que a paz de Cristo guarde seu coração. Até a próxima!